Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, os amigos do canal Voz Ativa, mais uma vez. Graças a Deus de Jesus. Estamos começando uma série hoje, né? Comunhão e Missão. Então, você, irmão e irmã da igreja aqui de Vila Clara, durante esses 4 domingos de janeiro, claro que se houver alguma mudança, a gente avisa, né? Mas não havendo, a gente vai estar aqui os 4 domingos pela graça de Deus. Então, nosso tema de hoje, vamos falar segue, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do discipulado. A lição de hoje falou sobre a questão da comunhão que nós devemos ter para com Deus. E quando fala discipulado, ele tem 3 palavras que vem no grego que é koinonia, ou seja, comunhão plena. Ela fala ensinar, ela fala aprender e obedecer. E quando fala dentro desse contexto, a gente entende que todo crente é chamado por Deus para fazer discípulos. E tem um texto bíblico muito conhecido que você já sabe, você pode abrir a sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 28. Mateus 28, verso 18 a 20. Esse texto é o texto que Jesus, quando chamou os 12 discípulos, né? Posteriormente, ele deu essa grande comissão para a pregação da palavra. E aqui em Mateus 28, 18 a 20, um texto que eu e você conhecemos até de olho fechado, né? É um texto que é lido muito em várias pregações, quando se fala a respeito da questão da missão que temos que fazer. Então, grave 3 letras que nós vamos tratar aqui hoje: C, R, M. Qual o significado dessas 3 palavras? Anotem, se você tiver caneta, anotem aí CRM, você vai entender isso. Então, com a Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos ilumine para a compreensão da palavra nessa manhã. Oremos. Bom Deus, queremos te agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde e também pelo ano que já se iniciou. Obrigado por tudo, suplicamos que o Teu Espírito Santo fale a mente e coração de cada irmão e irmã que essa manhã. Perdoa cada um de nós, nos conceda a graça, a bênção e a salvação, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. Muito bem. Aqui em Mateus 28, 18 a 20, diz o seguinte: Jesus, aproximando, falou lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus deu essa ordem de formar novos discípulos, e que a gente entende que para ter comunhão e missão, a gente precisa de ter comunhão com Deus. Nós estamos vivendo uma época onde as coisas estão passando muito rápido. Quando eu vim para cá hoje, pelo menos, eu estava pensando numa coisa: Natal e Ano Novo são um período de fim de ano que passa muito rápido. E quando chega o primeiro mês do ano, como hoje é o primeiro domingo na igreja, quando for o primeiro sábado e o primeiro domingo, a gente compreende que o mês de janeiro também, ele passa rápido também. E aí, o ano começa para os brasileiros, de uma forma geral, a partir de março, onde então passa o período de fevereiro, que é um período de festividade, outras coisas, e então a partir de março o Brasil começa a engrenar com as coisas que têm que ser feitas. Mas, no contexto geral, o cristão não anda assim. Ele começa a comunhão com Deus quando? Quando cada dia nós acordamos. Quando acordamos, a gente temos que agradecer a Deus pela vida que Ele nos concedeu, pelo ar que respiramos e pela oportunidade de podermos então comunhar com Deus. Esse seria a sigla da primeira letra, que é C, comunhão com Deus. E então, dentro dessa comunhão, a gente ora e estuda a Bíblia, a lição, meditação e também a lição da escola sabatina. Quer aprender muita coisa de hebraico, aramaico, grego e outras coisas mais? Estude a lição da escola sabatina, porque ela vai levar você e eu a
dicionários, concordâncias bíblicas. Ela vai levar nós a estudar outros livros de profecia e ao mesmo tempo também outras versões da Bíblia, onde vamos compreender mais a palavra de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, essa grande comissão foi dada por Jesus, mas isso tem um pouquinho atrás. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 19. Mateus capítulo 4, verso 19. Como tudo começou? Mateus capítulo 4, verso... Vou começar pelo verso 18. Mateus 4, verso 18 até o 22. Vamos entender aqui quando Jesus chamou os 12, para depois chegar lá em Mateus 28, agora vocês vão lá e ensinam, pregam e batizam, preparam essas pessoas para o fim dos tempos. Mateus 4, verso 18 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homem. Verso 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, o chamou. Então ele, no mesmo instante, deixou o barco e seu pai o seguiram. Se você for para Marcos capítulo 3, verso 14, ali conta a história com mais detalhe que Jesus chamou os 12. Aliás, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas falam sobre isso. Então Jesus chamou os 12 para a pregação da palavra. Foram 3 anos e meio de comunhão, de relacionamento e missão, que é o ser e remo. Então, comunhão com Deus, relacionamento entre eles, cada um tinha as suas diferenças, cada um tinha seu modo de pensar, sua cultura, sua maneira de viver, mas eles mantinham um relacionamento entre si e tinham o senso da missão. Pedro era o mais impulsivo de todos. Judas era aquele que ficava de olho no quê? No dinheiro, na administração. João era chamado como filho do trovão. Tomé era aquele que tinha falta de fé, mas todos eles Deus usou no momento certo, na hora certa, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porém, a gente sabe que Pedro negou a Cristo, se tornou mais tarde um dos grandes pastores da igreja, e aí depois foi os demais. Mas aqui, discipular diz que é levar para Jesus as pessoas e ensiná-las a obedecer a palavra de Deus. Era isso que os discípulos faziam. Então, portanto, segue. A pessoa só irá seguir aquele ou aquela se de fato aquela pessoa está o quê? Na caminhada com quem? Com Deus, com Jesus. Então Jesus falou: vem, segue-me. Ele seguiu. Agora vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Uma outra história que você já conhece também. Vou ler apenas 2 versos ali. E nesses 2 versos fala claramente que aquele homem de Gadareno, que vivia acorrentado, que os demônios estavam sobre ele, quando Cristo chegou para libertá-lo, libertou ele, e agora ele falou: Jesus, eu posso te seguir? Jesus falou: não, você vai, conta para os seus, vai lá, prega e ajuda aquelas pessoas a entender o que eu fiz na sua vida. Olha o que diz o relato aqui de Marcos 5, versos 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os seus, anuncia tudo que o Senhor te fez, e como te vê e como teve compaixão de ti. Verso 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos o admiravam. Então note que Jesus aqui mandou ele contar para Decápolis. Decápolis era 10 cidades próximas ali a Jerusalém. Ele conseguiu evangelizar essas 10 cidades. Então, posteriormente, ele queria seguir Jesus. Se você ler aqui o relato do capítulo 5 de Marcos, observe que Jesus falou: filho, agora você está liberto, curado, transformado, agora você vai e conta para os seus. Nesse ano de 2026,
a gente fica pensando o seguinte: a quem eu devo falar de Jesus? Primeiro, eu tenho que ter comunhão com Deus. Isso é um passo importante, primordial. Acordou de manhã, assentado ou ajoelhado em pé, fale com Deus. E na sequência, estuda a Bíblia. Isso é comunhão com Deus. O tempo que você gastar ali com Deus é importante, porque Deus dá para nós 6 dias, Ele perde um dia apenas para a gente dedicar totalmente a Ele. Então, dedique comunhão com Deus, nem que seja 1 hora, 2 horas, o tempo que você puder, faça, porque começando ajoelhado, você termina o dia ajoelhado perante quem? Deus. Ou seja, você começa o dia bem com Deus e termina o dia, termina a noite bem com Deus. Então isso é importante. Então que esse homem foi para falar do amor de Deus ali. Agora, notem que Jesus, quando ele chamou os 12, falou o seguinte: ó, vocês estão sendo preparados. Em algum momento Pedro falou: não, Senhor, eu morro até por ti. Deus falou: Pedro, você não está preparado ainda pelo momento. Você poderá ser peneirado. E de fato isso aconteceu quando Jesus estava sendo preso, estava sendo castigado. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Mais tarde Pedro foi transformado. Lá no Evangelho de João capítulo 21, versículo 15 em diante, quando Cristo perguntou a Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vá lá, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Cristo perguntou isso para ele. Então Pedro entendeu claramente que agora ele amava Jesus, estava pronto para morrer como mestre. Portanto, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Então, quando Cristo chamou: vou fazer de você pescador de homem, vou fazer de você um ganhador de almas para o meu reino. E assim, de fato, Pedro se tornou um grande apóstolo de Jesus. Cada pessoa precisa saber sobre a salvação de Jesus, e quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. Uma coisa é eu pregar, e outra coisa é a gente viver a palavra de Deus. Porque aqui a maioria de vocês, eu sei que vocês fazem isso no seu dia a dia, mas outros, talvez não estejam aqui hoje, poderiam estar ouvindo essa mensagem, embora será gravada, será postada no grupo da igreja depois, para que outros possam ter acesso a essa mensagem, ouvir, se inscrever, comentar, compartilhar. Que é importante entender que nós estamos aqui seguindo não um líder homem, mas um líder Jesus Cristo. Portanto, cada pessoa precisa saber sobre a salvação em Jesus. Quando se converte, precisa aprender como viver para Jesus. Além do mais, o trabalho não acaba com a conversão. O discipulado ajuda a crescer espiritualmente. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma série de estudo com um grupo de mulheres batizadas, e durante quase 1 ano acompanhei elas. E depois disso elas prosseguiram na fé. Hoje todas elas frequentam a igreja no Jardim Livre, exceto uma que não está mais na caminhada da fé. As demais prosseguem a caminhada com Deus. Então é necessário o discipulado, ajudar o novo converso na comunhão com Deus, no relacionamento com os irmãos e ter o senso da missão. Todo crente precisa crescer e aprender mais de quem? De Jesus. Eu e você precisamos aprender mais de Jesus, precisamos caminhar com Ele para crescer espiritualmente, emocionalmente e também fisicamente. Isso é para o bem nosso e para a nossa salvação em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que queira pode ser um discípulo ou discipulado. Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações sem distinção. Eu já conheci pessoas que não sabiam ler e nem escrever, mas é um grande ganhador de almas para o reino de Deus. No ano de 2009, 2010 aproximadamente, o irmão JP lá no Pará, não sei se ele está vivo ainda, mas ele era uma pessoa comum como nós. Eu digo, uma pessoa que vinha para o cultos, que gostava de estudo bíblico, que pregava, fazia uma série de coisas. Mas um dia ele ficou cego.
E aí então a cegueira não mais deu para ele ver as pessoas, mas ele não deixou de fazer o trabalho de Deus. E com isso pediu o juvenil para acompanhá-lo. O juvenil começou a acompanhar ele na série de textos do Bíblia que ele ia fazer. Quando ele chegava lá, ele falava os textos, e o juvenil abria a Bíblia e ali as pessoas conferiam. Ele dava uma série de Bíblia para as pessoas ali. Um dia ele fez uma conferência numa determinada igreja, e ali ele fez, e aí só uma pessoa tomou a decisão, ele ficou frustrado, mas ele continuou fazendo. E um dia ele estava lá assistindo a pregação do pastor, o pastor fez a pregação. Naquele dia o pastor não fez apelo, ele pediu: pastor, me dê licença, quero fazer um apelo para a igreja. Ele fez, o pastor autorizou. Naquele dia 10 pessoas tomaram decisão para o batismo. Possivelmente depois ele continuou pregando a palavra de Deus, até que ele chegou próximo de uma pessoa espírita, muito conceituada na cidade, trabalhava na prefeitura. E ela falou assim: o que vou dizer a essa pessoa que é espírita sobre a questão da morte, da origem da vida, essas coisas assim? Ele apenas deu os textos da Bíblia, falando para a pessoa: leia o texto bíblico tal, e a pessoa foi lendo, e no final a pessoa falou assim: realmente a Bíblia está certa, eu estou equivocado. Então o irmão JP se tornou mais missionário do que antes. É claro que isso, não estou dizendo que isso pode ocorrer com a gente, não é isso que Deus quer, mas as circunstâncias não podem deixar que eu não deixe de falar do amor de Deus. Eu tenho que ter a comunhão com Deus, que é o ser. Eu preciso do R, que é o relacionamento com os irmãos. É tão bom, é agradável que os irmãos vivem o quê? Reunião. Mas o que você vê hoje na igreja? Você vê reunião hoje? São poucos que tem. Poucos que às vezes se preocupam com o outro, que às vezes precisa de uma ajuda. Estou dizendo que a pessoa vai ficar agora de braços cruzados, esperando, como se fosse um filhote de passarinho batendo nas asas e esperando a comida na boca. Não é isso. Mas se a pessoa tem um recurso, pode ajudar o seu irmão dentro de uma empresa, ou oferecendo um trabalho, ou alguma outra coisa, ofereça ajuda. É tão bom quando a igreja de Deus ela faz isso. Paulo, na missão de Deus, os irmãos ajudavam ele. Na missão, ajudavam ele financeiramente, porque ele gostava, tinha alegria de estar com os irmãos ali presentes, porque ele sentia saudade dos irmãos. A lição deixou bem claro isso hoje. Então, quando nós olhamos para essa lição de Filipenses e Colossenses, Paulo, ele estava claramente que os irmãos tinham que manter a união, a unidade, a ajuda um para o outro. Então, isso é relacionamento, apesar de pensamentos, cultura diferente, ou seja, um pode ser brasileiro, o outro pode ser japonês, o outro pode ser coreano, o outro pode ser alemão, não importa a estado, a nacionalidade, o que importa é que todos mantenham a comunhão. Aliás, quando Cristo voltar, haverá um ajuntamento de povos e nações, para nunca mais haver separação. Portanto, é necessário para que cresça, aprenda e viva para Cristo e tenha um relacionamento saudável com os irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 12:14: segui a paz com todos, sem a qual não haverá a redenção. Ou seja, tentar harmonia com todos. É claro que nem todos são agradáveis, o ser humano é difícil, mas é necessário nos relacionar, é necessário mantermos unidade na amizade. Qualquer pessoa que queira ser discipulado pode ser. Jesus mandou dizer: discípulo de todas as nações, sem distinção, se converter, tornar discípulo de Jesus. Todos podem aprender sobre Jesus e como obedecer aos seus mandamentos. Agora, veja como a Bíblia trata aquele que conquista alguém para Jesus, ou seja, através da sua influência, da minha influência, alguém vem para Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 11, verso 30. Velho Testamento agora, Provérbios 11, verso 30. Provérbios 11, verso 30. Quem contou, leia por favor em voz alta. Provérbios 11, verso 30. O fruto do justo é a árvore da vida. O que ganha almas é sábio. Obrigado. Percebe que o fruto do justo é o quê? É a árvore da vida. E
quem ganha almas é sábio. Ou seja, quem procura ajudar alguém a ser salvo, ele está ajudando a quem? A si próprio. E na versão da linguagem hoje diz assim: uma pessoa correta traz bênção para a vida dos outros, que aumenta o número de amigos, é sábio. Ou seja, quando a pessoa procura fazer a vontade de Deus, além de ele estar ajudando ele próprio, pela vida de Deus, está ajudando o próximo, está fazendo amigos. Uma pessoa se converte para o reino de Deus através da amizade. Ela não vem para a igreja primeiro que eu chego e falo assim: olha, Jesus ama você e você precisa se preparar para a volta de Jesus. Ela vai ouvir. Igual pergunto para a igreja: ela vai vir para os braços de Deus assim? Não. É necessário relacionamento. Esse ano que passou, eu tenho uma linha de transmissão com 250 pessoas. E uma das pessoas que eu transmito a mensagem, ela replica para outros. E ela falou assim: Daniel, obrigado por tudo, pelas mensagens ao longo desse ano, etc. Sabe uma coisa? 4 pessoas, através desse trabalho que você faz, que eu faço, tomou a decisão de se batizar na igreja. Eu falei: graças a Deus. Ao longo do ano de 2025 que passou, é claro que eu não conto os números, mas pouco mais de 20 pessoas ali, através da influência ali direta, estão ali com Deus. Claro que se for ao longo da caminhada cristã da fé, já são mais de 4.000 pessoas. Nunca falei isso, mas hoje estou contando com vocês. Ao longo do tempo da caminhada da fé com Deus, mais de 4.000 pessoas renderam os pés de Cristo Jesus. Claro que é muito mais do que isso, porque um vai levando o outro, isso pode chegar muito mais do que isso. Talvez hoje, talvez 10.000, não sei. Mas quantas pessoas, através do canal Voz Ativa, têm influenciado, têm ouvido a palavra de Deus? A cada semana que eu posto vídeo, que eu faço vídeo, chega a atingir em torno de 3 a 4 mil pessoas. Já chegou 15.000 pessoas em uma semana. Então, a mensagem é espalhada e muitas pessoas escutam. Aqueles que decidem falar de Deus, vêm para lá de Deus. Então, é necessário comunhão, relacionamento com os irmãos, para depois eu ter o senso da missão. Então, quem ganha almas é sábio. Agora, quais são os passos do discipulado? Abre sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 1. Vamos lá. 1 Coríntios 11, verso 1. Vamos entender os passos para ser um imitador de Jesus, para seguir Jesus e assim divulgar a sua palavra. 1 Coríntios 11, verso 1, diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de quem? De Cristo. Então o primeiro passo aqui é imitar quem? A Jesus. Eu e você não devemos imitar o ser humano. Quando nós imitamos o ser humano, o que acontece? Vai haver o que? Decepção. Quantas igrejas que o pastor às vezes comete algum deslize, algum líder, e aí parte da igreja se decepciona. Então o primeiro passo aqui é imitar a Jesus Cristo. Olha o segundo passo, que está em Gálatas 2:20. Alguém lê para mim, por gentileza? Gálatas 2, verso 20. O segundo passo para seguir e imitar Jesus. Gálatas 2, verso 20. Quem que diz na sua Bíblia? Leia em voz alta, por gentileza. Você que tomou o café da manhã, você que está disposto, forte, vamos lá. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, a carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Obrigado. Perceba que esse livro de Gálatas 2:20 diz claramente que eu e você devemos viver para nós mesmos. É assim que o texto está dizendo? O que o texto está querendo dizer? Viver para quem? Para Cristo. Então, nesse contexto aqui, o texto diz assim: já não sou eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, essa vida, e agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que é a mim, me amou e se entregou por mim mesmo. Ou seja, eu não vivo para mim, mas vivo para Jesus. Perceba que tudo aqui é centralizado aonde? Em Jesus. Imitar Jesus, viver para Jesus, isso é comunhão.
E agora, o último passo. Filipenses capítulo 3, verso 17. Você está em Efésios, viu um pouquinho para frente. Você vai achar em Filipenses capítulo 3, verso 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha aqui na linguagem de hoje, para ficar mais claro para nós. Filipenses 3, verso 17. Diz assim: meus irmãos, continue a ser meus imitadores, e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Agora aqui nesse contexto, nós devemos imitar quem? O próximo. Ou seja, se alguém foi lá, fez o estudo da Bíblia com você, você entendeu o chamado, você foi batizado, agora você vai pegar a palavra de outra pessoa, e essa pessoa vai querer seguir o mesmo Jesus que você segue. Então, nesse contexto aqui, deixar o testemunho, o exemplo, para que outros possam também imitar. Primeiro passo, imitar Jesus, viver para Jesus, e através do seu testemunho pessoal, outras pessoas irão querer seguir o mesmo Jesus que você segue também. Deu para entender até aqui? Então, a palavra CRM é isso. Primeiro, significa comunhão. Separar a primeira hora de cada dia para a comunhão com Deus, buscando o batismo do Espírito Santo e a chuva ser hoje. Esta é a base e também o início de uma jornada como discípulo de Jesus. Aquele que começa de joelhos permanece o quê? Em pé. Estudo da Bíblia, oração, meditação matinal, estudo da lição da escola sabatina são ferramentas essenciais para a comunhão. Então essa é a primeira palavra, C, comunhão com Deus. Agora vem a palavra R. Cada discípulo experimenta a vida em comunidade, participando de um pequeno grupo. Por meio dele estará unido aos irmãos, fortalecendo o relacionamento, que é a base para cumprir a missão. Se a unidade, a igreja anda? Não. Então é necessário relacionamento, amizade. E o último é o senso da missão. Missão o quê? Cada discípulo usando os seus dons para testemunhar de Jesus, cumprindo assim a missão de Jesus, indo, ensinando, batizando e salvando. Quantas pessoas se converteram no ano passado, foram batizadas através do ministério de cada departamento da igreja? Foram diversas. Se for contar nossas igrejas aqui no Brasil e fora do Brasil, ao redor do mundo, são milhares de pessoas que renderam a vida a Cristo Jesus. São novos irmãos na fé. Então, cada dia que se passa, é menos pessoas que estavam indo para o lado do fogo. São mais pessoas que estão indo para o reino de Deus. Então, quanto mais eu e você falamos do amor de Deus, as pessoas aceitam o chamado, se convertem, elas estão se preparando comigo e com você para o reino celestial de Jesus. Discipulado, eu faço, você vem comigo, você faz, eu vou com você, você vai fazer sozinho e você vai levar outro com você. Isso é discipulado sério. Então precisamos entender que nós precisamos imitar Jesus, deixar Cristo viver em nós e outros vão imitar aquilo que eu e você estamos fazendo. Eu quero terminar lendo com você hoje uma citação bíblica que está no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor, que esse poder está à minha, sua, nossa disposição. Atos 1, verso 8. Diz a palavra do Senhor aí, Atos, capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou seja, até os lugares mais distantes da terra, eu e vocês seremos testemunhas de Jesus por onde quer que formos. Hoje você aprendeu 3 palavras. Quais são elas? Você pode me ajudar agora? Qual é a primeira palavra que é escrita com a letra C? Comunhão
Comunhão, o que mais? Relacionamento e missão. Grave isso na mente. Coisa simples. Comunhão, relacionamento e missão. Comunhão com quem? Comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Relacionamento com a igreja. E missão que nós devemos ter. Há quanto tempo você frequenta o caminho do Senhor? Não importa se é de mais ou de menos tempo. O que importa é que nós mantemos a comunhão com Deus, relacionamento com os irmãos e o senso da missão, que é pregar o Evangelho, que é Jesus Cristo para as pessoas. A pergunta é, 3 perguntas para a gente fechar. Você quer usar os seus talentos e dons a serviço de Jesus? Quantos querem? Você quer ser um discípulo do Mestre Jesus? Você decide estar envolvido em todos os passos do discipulado cristão? Que Deus assim possa nos abençoar você ali, todos nós, e que verdadeiramente Ele possa fazer de nós um vaso novo. Porque em breve Jesus voltará e nos dará um lar de eterna felicidade, onde viveremos felizes com Deus. E nós temos a oportunidade de mantermos a comunhão, o relacionamento, a missão, e assim preparar cada dia para a volta de Jesus. Amém? Colocando de pé então, vamos cantar essa música. Eu quero ser um vaso novo. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade nessa manhã concedida, a bênção, o privilégio, e temos aqui aprendido um pouco mais da tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a verdadeiramente, humildemente, com simplicidade, com a direção do Espírito de Deus em nossa vida, a mantermos a comunhão com o Senhor diariamente. Acordar pela manhã às primeiras horas, falar com Deus, estudar a Bíblia, porque na medida que possível nós buscarmos nosso Senhor, nós vamos entender claramente a quem nós estamos servindo. Portanto, Pai, nos ajude, porque nós falamos em bom momento, mas nos ajude nas primeiras horas da manhã, abrir o olho, agradecer ao Senhor pela oração e na sequência estudar a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a ter um relacionamento saudável com os irmãos, com amizade, com companheirismo, com ajuda comum para o outro, e nos ajude a ter o senso da missão, que é pregar o Evangelho, que é Jesus, e nos preparar para a sua vida, porque bem sabemos que o Senhor está voltando, mas o Senhor conta com a gente. A missão é de Deus, mas Deus quer capacitar cada um de nós
a fazer o trabalho do Senhor. Então, Deus abençoe cada irmão e irmã que aqui veio essa manhã, a cada amigo e amiga do canal Voz Ativa, que seja abençoado pelo Senhor também. Dá-nos um bom domingo, uma boa semana, na companhia dos teus santos anjos, e que Jesus continue sendo o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz e a tua bênção. Fique conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós suplicamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Um feliz domingo, uma boa semana na graça e na paz de Jesus. Amém.